Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. A história começa quando uma jovem garota é deixada sozinha após um grupo de goblins atacar a carruagem em que ela estava. Os goblins se preparam para tirar sua vida, mas um misterioso garoto surge para protegê-la. Anos depois, nosso protagonista, chamado Laou, é convidado a se juntar a um grupo liderado por uma garota. Todos ao redor ficam chocados ao saber que ela quer formar uma equipe com ele. Até o próprio Laou fica surpreso, então a garota aponta que o cartaz dele está claramente pedindo para recrutar pessoas para sua equipe. Ela insiste em se juntar a ele e declara ser uma artista marcial. Laou se apresenta como uma espécie de curandeiro, mas uma funcionária do Guilda dos Aventureiros corre para impedir a garota de cometer o maior erro de sua vida. Seu nome é Amurst, e ela avisa a garota, chamada Naru, para não se juntar ao grupo de Laou. Amurst revela que Laou recebeu o apelido de L, o incompetente. Ele é um curandeiro, mas só conhece o feitiço básico de cura chamado Real. Ele é um órfão do labirinto e, assim como as outras crianças sem pais, cresceu como aventureiro. No entanto, mesmo depois de todos esses anos, Laou não consegue usar nenhuma cura diária nem um feitiço de cura mais avançado. Ele é conhecido por todos como um fracasso completo de ser humano. Apesar de tudo, Laou conseguiu se juntar a um grupo chamado Espada Relâmpago, até que recentemente foi expulso por não saber usar magia de desintoxicação. Todos sabem o quão incompetente ele é, por isso ninguém o convida para formar equipes. Amurst avisa que Naru nunca ganhará dinheiro se formar uma equipe com Laou, mas Naru revela que já tem bastante dinheiro. Amurst entra em pânico ao ver a quantidade de dinheiro que Naru carrega e explica que a maioria dos aventureiros nesta cidade são gangster. Todos parecem bastante ameaçadores, então Amurst diz a Naru para nunca mostrar tanto dinheiro assim. Naru agradece gentilmente, e Amurst percebe que ela é nova nesse mundo de aventuras. Amurst se oferece para apresentar Naru a um bom grupo de iniciantes, mas diz que terá que cobrar por seus serviços. Para a surpresa de todos, Naru rejeita a oferta, pois está querendo se juntar ao grupo de Laou há muito tempo. Laou e Naru vão assinar os papéis para oficializar seu grupo, e Naru fica olhando fixamente para Laou, admirando-o por algum motivo e aliviada por finalmente reencontrá-lo. A garota estranha se assusta quando Laou pede que ela assine seu nome, mas logo se recompõe. Laou paga a taxa da guilda, e agora seu grupo está oficialmente formado. Do lado de fora, Laou explica que ninguém jamais explorou a parte mais profunda do labirinto de Mermit. Ainda há muitos mistérios lá dentro, e ninguém sabe quem são os chefes finais. Muitos aventureiros sonham em encontrar grandes riquezas dentro do labirinto, e por isso se reuniram na cidade de Marmet, tornando-a uma das maiores do país. Laou é um tanto psicopata, pois quer ir para o labirinto imediatamente. Naru se pergunta se isso é realmente uma boa ideia, já que acabaram de formar o grupo há poucas horas. Antes de sair, Amurst havia dito a Laou que ele só poderia levar Naru às planícies, pois ela ainda é uma novata. O labirinto libera poder mágico em algumas áreas ao seu redor, o que faz monstros surgirem por ali. As planícies são uma dessas áreas, mas apenas monstros fracos aparecem lá, sendo o local ideal para iniciantes. No entanto, as planícies são muito extensas, o que torna difícil encontrar monstros. O labirinto é o oposto, está repleto de monstros, e é exatamente para lá que Laou quer ir. Procurando o que buscavam, Laou garante a Naru que eles não terão problemas desde que não se aprofundem demais no labirinto, e que ele pode lidar com a situação se algo der errado. Ele é estranhamente confiante para um curandeiro, mas ele diz que não é nada, e continuam a jornada. Quando chegam ao destino, Naru insiste em liderar. Ela é uma artista marcial, então fazendo sentido que ele a apoie de trás como curandeiro. Ele fica feliz com a confiança dela, mas se pergunta se ela realmente sabe lutar. Naru logo prova seu valor, derrotando um grupo de goblins, e Laou fica bastante impressionado. Ele explica que a guilda compra as pedras mágicas deixadas pelos monstros, e é assim que a maioria dos aventureiros ganha a vida. As pedras são valiosas porque podem ser usadas para diversas coisas, mas Laou comenta que Naru já deveria saber disso, mesmo como iniciante. Infelizmente, as pedras mágicas dos goblins não valem muito, então eles terão que derrotar monstros mais fortes se quiserem ganhar mais dinheiro. Os dois concordam em se aventurar mais fundo no labirinto para ganhar mais, e Naru deve proteger o curandeiro caso algo aconteça. Pouco tempo depois, é Laou quem acaba protegendo Naru, impedindo-a de pisar em uma armadilha.
Ele mostra onde ela quase caiu e explica que conseguiu salvá-la porque percebeu a diferença de cor nas pedras do chão. Geralmente, detectar armadilhas é trabalho de ladrões, então Naru se pergunta como Lao conseguiu fazer isso sendo um curandeiro. Lao apenas explica que ele é aventureiro há muito tempo e aprendeu algumas habilidades ao longo do caminho. Mais fundo no labirinto, os dois avistam um meio-orc, que não deveria estar no nível em que se encontram. Os meio-orcs são demônios de nível intermediário, e seus corpos robustos os tornam difíceis de derrotar. Seu poder é comparável ao dos monstros dos níveis mais baixos do labirinto, então nunca deveriam aparecer nos níveis superiores. Naru se pergunta se é hora de fugir, mas Lao está confiante de que eles podem derrotá-lo se trabalharem juntos. Ele não quer forçá-la, mas Naru surpreendentemente concorda, confiando no julgamento dele. Naru inicia o combate, mas se surpreende quando seu primeiro ataque faz parecer que ela está chutando uma parede de tijolos. Felizmente, a besta é bastante lenta, mas Naru acaba levando algum dano. A luta rapidamente vai mal para ela, e ela é encurralada. No entanto, o monstro não consegue finalizá-la. Nesse momento, Naru apenas observa com espanto enquanto vê Lao resgatá-la a tempo, cravando sua espada no peito do orc. Lao fica feliz ao ver que Naru está bem, mas ela começa a questionar se ele é realmente apenas um curandeiro. Ele desvia da pergunta novamente e explica que seus anos como aventureiro lhe ensinaram algumas técnicas de combate corpo a corpo. Naru comenta que o ataque de Lao não parecia uma técnica simples, mas ele a distrai, apontando que ela está ferida. Naru insiste que está bem, mas Lao, sendo um curandeiro de verdade, sabe que até os menores ferimentos precisam de tratamento adequado. Ela resiste, mas ele a cura de qualquer maneira. A pedra mágica deixada pelo orc é muito maior e tem muito mais poder mágico que as dos goblins, o que significa que vale bastante dinheiro. Lao explica que viu o suficiente das habilidades de luta de Naru, e que eles também já ganharam uma boa quantia, então podem voltar para casa. Contudo, ele deixa a decisão para Naru, que afirma que ainda pode lutar, e os dois continuam a exploração. Após caçarem mais monstros, Amurst fica impressionada com a quantidade que eles derrotaram em um único dia. Ela percebe que Lao deve ter levado a novata ao labirinto, e o pior de tudo é que, com uma pedra de orc, isso significa que ele a levou para o nível intermediário. Lao a corrige, explicando que eles foram apenas ao nível superior e que o orc não deveria estar lá. No entanto, isso bate com o que outros aventureiros têm relatado, e os superiores também têm estado muito ocupados ultimamente, o que faz Amurst pensar que algo está acontecendo no labirinto. O humor de Amurst muda rapidamente quando ela fica animada para pagar pelas pedras mágicas. Naru acha estranho o entusiasmo dela, então Lao explica que os funcionários da guilda recebem aumento de salário quando compram pedras mágicas, mas isso só acontece quando as pedras vêm dos aventureiros pelos quais são responsáveis. Isso significa que, quanto mais os aventureiros ganham, mais Amurst também ganha. Lao fica chocado com o valor da recompensa, e Amurst tem que lembrá-lo de dividir com Naru. Lao nunca esqueceria, mas fica surpreso ao ver que, mesmo dividindo, ele ganhou 10 vezes mais do que jamais havia recebido. Lao entra em uma profunda depressão ao perceber o que isso significa. Amurst explica a Naru que, quando ele fazia parte do grupo Espada Relâmpago, eles o enganavam e nunca lhe davam sua parte justa das recompensas. Naru fica furiosa e exige que a guilda faça algo. A decisão cabe a Lao, mas ele decide seguir em frente, pois está feliz com seu novo grupo e quer esquecer o antigo. Os dois partem, mas um homem misterioso os observa de longe. Mais tarde, a gananciosa Amurst conta alegremente todo o dinheiro que ganhou, mas fica assustada quando o homem aparece. Ele é seu chefe, e só espera que Amurst não tenha ajudado Lao a encontrar um novo grupo. Amurst explica que não tem o poder de persuasão necessário para convencer alguém a se juntar ao grupo de Lao. Na verdade, foi apenas uma garota que viu algo especial em Lao. O chefe parece saber quem é a garota de cabelos azuis, mas isso o preocupa por algum motivo. Naquela noite, Lao fica surpreso ao saber que a notícia de que ele tem uma nova integrante no grupo já se espalhou pela cidade. O incompetente Lao é bem conhecido, então o fato de ele ter encontrado alguém para se juntar ao seu grupo é um grande acontecimento. Lao se prepara para reservar um quarto, e Naru fica surpresa com a ideia de dividir um quarto com ele. Lao decide que eles devem dormir em quartos separados, mas isso parece desapontar Naru. Os dois seguem para seus quartos, e Naru se lembra de quando foi curada. Descobre-se que Naru era a garota na carruagem, e Lao foi quem a resgatou. Ela ficou agradecida depois que ele a curou,
mas Laou pediu desculpas por não poder fazer mais. Naru foi estranhamente positiva, mesmo que, aparentemente, os goblins tenham tirado a vida de todos os outros que estavam na carruagem. Ela não parecia se importar e apenas prometeu se tornar uma aventureira. Naru queria se juntar ao grupo de Laou um dia e jurou protegê-lo. Desde então, Naru tem treinado muito e esperou muito tempo para estar ao lado de Laou. Quando soube que ele foi expulso de seu antigo grupo, ela correu imediatamente para a cidade. A pequena Stalker está satisfeita em ver que seu plano funcionou perfeitamente. Ela formou um grupo com Laou, e eles até derrotaram um orc. Ela está fazendo tudo por ele, então fica deprimida ao pensar que Laou nem sequer reconheceu quem ela era. Isso é compreensível, já que sua aparência mudou muito, mas isso não é a única coisa que mudou. Laou está muito mais forte do que antes e não parece precisar da proteção dela. Naru sai de sua depressão rapidamente, lembrando-se de que prometeu proteger Laou, não importa o que aconteça. Renovada pela motivação, Naru se prepara para dormir, mas ainda há algo que não faz sentido para ela. Ela não consegue entender por que as pessoas chamam Laou de incompetente, quando ele na verdade é muito poderoso. Parte 2. Motivada, Naru se prepara para dormir, mas uma coisa ainda não faz sentido para ela. Ela não consegue entender por que as pessoas chamariam ele de incompetente, quando na verdade ele é muito poderoso. Ao relembrar, vemos como o antigo grupo de Ellie estava em péssimas condições após ser devastado por um terrível dragão. Ellie curou a garota, mas não conseguiu desintoxicá-la de seus males. Ele garantiu que o veneno desapareceria se ela apenas descansasse um pouco, mas isso a irritou. O grupo começou a desmoronar porque o líder precisava deles na luta, mas a garota não estava em condições de batalhar. A discussão continuou porque Ellie lhes disse que precisariam de antídotos, mas eles não podiam pagar por isso. O líder chamou Ellie de inútil e ordenou que a maga atacasse com toda a magia que tinha. Seu feitiço de bola de fogo apenas enfureceu ainda mais a besta aterrorizante, deixando o líder frustrado com a incompetência de todo o grupo. Ele percebeu que ninguém seria capaz de liderar um grupo de perdedores, então recuou, recomendando que todos fizessem o mesmo. A maga fugiu imediatamente e Ellie ajudou a garota ferida. Depois disso, Ellie foi expulso do grupo Espada Relâmpago. Ele foi responsabilizado pelo fracasso em derrotar a Hidra e foi expulso por ser um curandeiro falho. Ellie apontou que, na verdade, eles falharam porque haviam festejado na noite anterior, mas isso só gerou mais discussões. O líder decidiu que a maga deveria escolher quem era o culpado, mas ela ficou intimidada e a culpa recaiu sobre Ellie. De volta ao presente, Ellie acorda pensando que essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu com ele. 6 anos atrás, o título de curandeiro mais incompetente de Ellie já era bem conhecido. No entanto, ele nunca desistiu de querer se tornar um grande aventureiro. Um grupo ofereceu a ele uma oportunidade de se juntar, e Ellie aceitou ansiosamente. Infelizmente, descobriu-se que eles não precisavam de um curandeiro, o que queriam era alguém para servir de isca viva para atrair a atenção dos monstros. Era comum que órfãos de labirinto como Ellie fossem usados como isca viva, mas ele nem mesmo era bom nisso, e o grupo acabou eliminado. Ellie sempre odiou a dor e desprezava a morte, mas quando viu uma jovem garota em perigo, colocou tudo isso de lado. Até hoje, Ellie não sabe por que decidiu ajudá-la. Ele lutou contra os goblins o melhor que pôde, mas acabou sendo derrubado. Quando acordou, percebeu que não foi ele quem salvou a garota, foi um grupo de cavaleiros. Isso o fez acreditar que continuava sendo incompetente. No entanto, essa não era a visão da garotinha. Ela agradeceu a Ellie, pois, se não fosse por ele, eles não teriam sobrevivido tempo suficiente para a ajuda chegar. Ellie a curou, mas a garota ficou horrorizada ao ouvir como ele era maltratado. Sua simpatia a fez chorar por Ellie, e ela tomou uma decisão, jurou se tornar uma aventureira para se juntar a Ellie e protegê-lo. A garota era de uma família nobre, o que significava que nunca poderia ser uma aventureira. Ellie sabia disso, mas suas palavras o encorajaram, e ele decidiu continuar tentando se tornar um grande aventureiro. Eventualmente, ele encontrou um mentor e começou a treinar. Ele aprendeu apenas as técnicas de cura mais básicas, mas também adquiriu muitas outras habilidades essenciais para aventureiros. Com o tempo, Ellie ganhou confiança de que havia se tornado um grande aventureiro, e foi então que se juntou ao grupo Espada Relâmpago. Ellie acredita a garotinha o fato de não ter desistido de se tornar um aventureiro, já que as palavras dela o impediram de abandonar esse sonho. Ele pensou nela agora porque estava considerando desistir novamente, após ter sido expulso do grupo Espada Relâmpago.
Ellie, porém, está feliz por não ter desistido, pois, se o tivesse feito, nunca teria conhecido Naru. Logo, Naru o procura, e os dois vão tomar café da manhã. Depois, seguem para o labirinto, onde planejam explorar ainda mais profundamente. Eles chegam a um círculo de teletransporte, e é a primeira vez que Naru vê um. Todo o labirinto possui um desses, e Naru se pergunta se podem ir a qualquer lugar com ele. Infelizmente, ela explica para a curiosa garota que os círculos de teletransporte só podem levá-los a outros lugares que também tenham um círculo de teletransporte. Naru então sugere que esses círculos deveriam ser colocados diretamente nas cidades, mas logo percebe que isso facilitaria os ataques de monstros contra as pessoas. Ellie corrige Naru novamente, explicando que monstros nem sequer podem usar os círculos de teletransporte. O motivo de esses círculos não estarem em cidades é que a habilidade de criá-los foi perdida há centenas de anos, e não há mais ninguém capaz de fazê-los. Os dois usam o círculo de teletransporte e chegam ao nível intermediário do labirinto. Os monstros que aparecem ali são muito poderosos, então terão que ser cuidadosos. Eventualmente, eles encontram alguns monstros, mas o ataque de Naru não funciona. Ela explica que isso acontece porque eles estão enfrentando um Lich, um tipo de monstro que não possui forma física, já que é um espírito transformado. Ataques físicos são ineficazes contra ele. Monstros como esses são complicados para pessoas que não sabem usar magia, então Ellie sugere que fujam. No entanto, Naru se recusa, pois está confiante de que pode derrotá-lo. Os dois elaboram um plano. Ellie atrai a atenção do Lich e o leva até Naru. Com treinamento intenso, alguns humanos podem manipular o poder do Ki em seus corpos. Artistas marciais como Naru, que treinaram por anos, são capazes de fazer isso. Esse Ki permite que o usuário ataque até mesmo espíritos como o Lich. Naru usa essa técnica e destrói completamente o Lich. Os dois heróis comemoram, mas Naru se machuca. Ellie usa uma ferramenta mágica que aprimora os efeitos de cura e a cura rapidamente. As pedras mágicas encontradas por aventureiros eventualmente acabam nas mãos de artesãos, que as transformam em ferramentas mágicas. O Lich que eles acabaram de derrotar deixou um núcleo mágico, e Naru se pergunta por quanto poderão vendê-lo quando voltarem à guilda. Lá, Mer, a recepcionista, fica novamente surpresa e grata pelas pedras que a dupla trouxe. Depois de receber uma quantia considerável de dinheiro, os dois seguem de volta à cidade. No caminho, se deparam com uma grande discussão, e ela explica que muitos aventureiros têm se envolvido em brigas recentemente. Vários aventureiros problemáticos começaram a aparecer, e isso está perturbando a paz da cidade. Ellie decide que não há nada que possam fazer a respeito, então sugere que gastem o dinheiro com uma refeição luxuosa. A garçonete se pergunta se eles realmente podem pagar por uma refeição tão cara, mas Ellie a manda se calar e trazer uma cerveja. Naru também quer se deliciar, mas uma jovem garçonete explica que eles não vendem álcool para menores de idade. Enquanto comem, Naru decide perguntar sobre algo que a tem intrigado. Ela viu uma estrutura muito alta na cidade, mas sem portas ou janelas. Na verdade, existem várias dessas estruturas na cidade. Ellie também não sabe o que são, mas ele perguntou a algumas pessoas locais. Os artesãos disseram que são eles que estão construindo, mas nem eles sabem para que servem. O mais estranho é que ninguém sabe quem é o cliente que está pagando pela construção. A planta da estrutura e o pagamento foram trazidos por um agente, e por trás desse agente havia outro agente. Há uma cadeia de agentes envolvidos, o que deixa claro que a pessoa por trás de tudo isso não quer ser descoberta. As estruturas não estão realmente incomodando ninguém, então as pessoas não questionam muito. Ellie acha que deveriam estar construindo uma muralha ao redor da cidade, mas Naru prefere a cidade do jeito que está. Ellie aponta que eles ficam vulneráveis a uma invasão, mas Naru, surpreendentemente, diz que não há necessidade de proteção. Há mais aventureiros nesta cidade do que em qualquer outra que ela já viu, então ladrões e monstros não teriam chance em caso de uma invasão. Mais tarde, os dois se preparam para dormir. Naru quer dizer algo a Ellie, mas acaba desistindo. Ela pensa sobre como queria dividir o quarto com ele, mas simplesmente não consegue dizer isso. Enquanto isso, Ellie reflete sobre como é bom ter alguém ao seu lado e se pergunta se a garota que ele conheceu anos atrás aparecerá. De qualquer forma, ele agradece mentalmente por tê-lo ajudado a chegar tão longe como aventureiro. No dia seguinte, o líder do grupo Espada Relâmpago apresenta uma nova curandeira à equipe. A garota se apresenta, mas os outros membros não parecem muito entusiasmados. O líder, no entanto,
está extremamente otimista e declara que desta vez eles certamente conseguirão derrotar a Hydra. Em outro lugar, um homem misterioso é informado de que alguém chamado Bela Adormecida está em uma determinada cidade. Anson é quem dá essa informação e revela que a Bela Adormecida se juntou a Ellie. O homem fica preocupado porque estão ficando sem tempo, então Anson deve expulsar Ellie da cidade imediatamente. Obrigado por assistir ao meu resumo. Inscreva-se no canal para mais vídeos.